Olá, esse é o Conexão. Segundo últimos dados divulgados pelo IBGE, 55,6% dos brasileiros não foram a uma consulta com um dentista durante todo o ano anterior à pesquisa. E cerca de 11% da população não tem nenhum dente. São aproximadamente 16 milhões de pessoas. O cuidado com a saúde bucal pode livrar as pessoas de outras doenças, inclusive cardíacas. Vamos saber mais sobre cuidados e proteção com o cirurgião dentista Nelson Alfarano. Obrigado pela participação aqui no Conexão. Eu confesso que eu fiquei surpreso com essa informação de que um problema no dente, que aparentemente é fácil de solucionar, pode acabar gerando um problema de saúde grave, né? Obrigado a vocês pela oportunidade. É verdade, você tem hoje uma importância muito grande em cuidar da saúde bucal, porque você pode vir a ter problemas cardíacos, até mesmo um infarto, uma pneumonia, uma artrite, né, devido ao não cuidar da saúde bucal. As infecções se propagam. Quer dizer, você falou aí na doença cardíaca, como é que isso acontece? Que tipo de problema o paciente tem que tem que ter nos dentes para que isso se torne uma doença que se alastre para o coração? Olha, uma infecção que pode ser causada pela cárie ou pela doença periodontal, que é uma gengivite mais avançada. Quando você tem um sangramento gengival, né, a gengiva ela é muito vascularizada, tem milhões de vasos. Então, quando você come ou você escova os dentes, né, você desloca essas bactérias que, através da circulação sanguínea, como o nome diz, circulação, ela pode circular por todo o organismo e provocar uma infecção à distância. No caso do coração, o que acontece é que essas bactérias e essas substâncias infecciosas, elas chegam às coronárias, por exemplo, e lá existe uma barreira. Elas rompem essa barreira e permitem que a gordura penetre ali, provocando placas de gordura ou estreitando o vaso pelo processo inflamatório. Isso pode gerar uma trombose ou um infarto. Tá certo. A gente separou um vídeo que mostra justamente esse processo. Exatamente. Vamos assistir a um trecho desse vídeo que ilustra um pouco do que pode acontecer quando doenças bucais não são tratadas da maneira adequada. Intricate blood vessels. Normal everyday activities can burst those tiny vessels. Then pieces of the plaque biofilm and bacteria can detach and mix with the blood, giving bacteria from the surface of your mouth full access to the rest of your body. And for people with severe gum disease, new science suggests that these bacteria may link to other disorders, like heart disease, where bacteria may be involved in plaque buildup in the blood vessels, or pneumonia, where bacteria can create an infection in your lungs, or rheumatoid arthritis, a debilitating disease of inflammation in the joints, or preterm low birth weight in infants, which may be linked to bacteria passed from the mother to her fetus. Eu imagino que no passado muita gente deve ter morrido por causa disso, né? Na Idade Média, em outros tempos, isso devia ser uma coisa comum, inclusive, né? O absurdo é que está até hoje morrendo gente com isso. Recentemente apareceu 2 casos aí na mídia, um de um cantor do Dominó, que veio a óbito, e o outro foi o daquela modelo, da Renata Banhara, que teve sequelas muito graves. Agora, a gente está falando da gengivite, desses problemas que são identificados em casa mesmo. Que tipo de sintomas são mais comuns? A gente já cansou de ver em propagandas na televisão aquela história vai passar o fio dental, saiu sangue, já é um sinal de que tem alguma coisa errada ali. Gengiva sadia não sangra. Se você notar um sangramento gengival, é importante que você vá ao dentista para que ele possa fazer uma avaliação. A gente está falando do coração aqui, mas como a gente viu no vídeo e você vinha conversando com a gente, outros órgãos podem ser afetados, né? O coração é um órgão que está mais próximo ali da boca, agora a bactéria pode ir para qualquer lugar, né? Pode, ela tem um caminho, né? Geralmente nos dentes superiores ela pode subir para uma sinusite, atingindo os seios maxilares ou até mesmo o cérebro. E na mandíbula, que é a parte inferior, geralmente vai para coração ou para pulmão, provoca pneumonia, uma artrite também, né? Que é aquela dor, aquela inflamação nas juntas, nas articulações, né? Pode atingir outras áreas. De maneira geral, os casos que têm chegado ao seu consultório, o que você observa? As pessoas têm tido esse cuidado realmente, que já foram alvo de campanhas inúmeras, né, aqui no país, né, de questão da escovação dos dentes, você ter cuidado com isso. Mas o que você observa no seu consultório? As pessoas geralmente têm esse cuidado? Varia de criança para adulto?
Não, eu acho que as pessoas até hoje, com todas essas campanhas, com todos esses alertas que têm sido dados, as pessoas quando passam um fio dental, notam um sangramento gengival, uma escovação e a pia fica com um pouquinho de sangue, o sangue elas negligenciam. Negligenciam porque acham que machucou ou porque não veem. Hoje eu tenho usado muito o recurso das imagens com meus pacientes, né? Eles chegam com uma doença periodontal e aí eu fotografo, mando para o Zap, faço um vídeo, faço antes e depois, uma limpeza. Quer dizer, para impactar logo o paciente, não, para eles verem, não ter dúvidas que ele precisa mudar o hábito dele. E surpreendentemente, o que eu percebo é que eles se assustam. Eu não sabia que estava assim, eu não tinha visto isso assim. Eu acho que a boca é uma coisa de difícil acesso visual para o paciente, porque é uma coisa escura, enfim, você não consegue ter assim uma boa observação, né? Então eu acho que acaba havendo, ou talvez não saiba a gravidade do que aquilo pode causar, eles pensam que aquilo é uma coisa que fica localizado na boca. Mas a gente tem a corrente sanguínea, a circulação sanguínea, e como o nome diz, circula para outras áreas do corpo. A gente já comentou aqui que o sangramento na gengiva é um sinal importante de que tem alguma coisa errada ali, né? Exatamente. Agora, existem outros sinais, por exemplo, mau hálito, a língua branca, que outros sinais teriam? Existem, é dor, né? É difícil às vezes você ter dor, mas às vezes você tem dor. Edema, a gengiva inchada, a coloração da gengiva mais avermelhada, né? Enfim, sangramento. Essas coisas todas fazem com que o paciente perceba um desconforto, né? Muitas vezes. Acho que se você tem um desconforto, já é uma razão para você procurar um dentista. Agora, tem algum tipo de alimentação que favorece também? A gente sabe que uma alimentação carregada em açúcar pode favorecer o surgimento de cáries, né? Mas teria algum outro tipo de alimento que favorece o surgimento dessas inflamações, da própria cárie? A base de uma boa saúde é uma boa alimentação. Se você tiver uma boa alimentação, vamos dizer assim, de qualidade, evitando coisas nocivas que a gente sabe, você não vai ter só uma boa saúde bucal, você vai ter uma boa saúde geral, porque isso vai melhorar tudo. Como você disse, os açúcares, né? Tudo isso provoca cárie, o excesso de carboidrato. Hoje você tem outras coisas nocivas, por exemplo, que são alimentos ácidos, como refrigerantes, esses energéticos, né? Então, são esses condimentos, esses molhos, provocam uma acidez e você vai ter um problema dentário por erosão química. Vamos falar agora de cuidados. A gente está chegando no final do programa. Que cuidados básicos as pessoas precisam fazer, tomar e que tipo de testes, exames elas precisam fazer com frequência? A boa higiene oral, né, é fundamental. Mas como você falou, cuidados. Quem tem que cuidar dos dentes é a pessoa, é o paciente. O dentista, ele trata os dentes. Vamos esclarecer higiene bucal, porque geralmente a gente ouve escovar o dente bem, fio dental, colutório, né? E as visitas periódicas ao dentista. Que só mesmo um profissional pode avaliar, até porque você tem processos de doença que são silenciosos e que você não percebe. Então você precisa de uma radiografia, você precisa às vezes de um exame para que você possa detectar isso. Essa visita, só para a gente deixar marcado aqui, de quanto em quanto tempo eu acho é o recomendado? No mínimo de 6 em 6 meses, é o recomendado. Agora, se você sente alguma coisa, algum desconforto, não precisa ser uma dor para ir ao dentista, um certo desconforto, você percebe um sangramento, que alguma coisa não vai bem, um mau hálito, alguém chega para você e diz que está com mau hálito, eu acho que aí então você deve imediatamente procurar um profissional para fazer uma avaliação. Eu conheço gente que usa enxaguante bucal, em qualquer um desses sinais já põe um enxaguante, faz o bochecho e acha que vai resolver. Em alguns casos não é nem recomendável. Não, não vai recomendar, e você vai fazer uma coisa pior, você vai mascarar muitas vezes uma coisa, né, que é grave e você vai mascarar uma perfumaria. Até porque hoje existe uma gama muito grande de enxaguantes bucais e você não sabe nem o que usar. Quer dizer, precisa por quanto tempo usar, quer dizer, você precisa de uma orientação. É como um remédio na farmácia. Você não chega ali e compra um remédio. Você precisa de uma receita, de uma orientação. Né? Que tipo de antibiótico você vai tomar? Existe uma gama. Se você usar o errado, não vai resolver o seu problema. Então, eu acho que a finalidade é essa. É o dentista tratando, diagnosticando e o paciente cuidando. Com certeza, está certo. O recado está dado. Vamos cuidar da boca. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você de casa. casa. Pela oportunidade. Obrigado. A você de casa, eu agradeço a participação também, a audiência. E se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.